estarmos aqui. Hoje nós teremos a honra de inaugurar um quadro no nosso canal, que é o podcast, né? Podcast com Diana Timbó. E que bom! Vai ser um tempo de muito aprendizado, de muito conteúdo importante, e eu tenho a honra, a alegria de estar aqui nesse primeiro podcast recebendo duas pessoas que eu amo demais. Se eu for falar muito delas, eu choro, então é melhor eu segurar um pouquinho, né? Porque elas não são só duas psicólogas maravilhosas, elas são minhas amigas, minhas irmãs, pessoas que o Senhor me deu de presente nessa cidade de Franca. Então, assim, é com muita gratidão ao Senhor, com muita honra, com muita alegria que eu compartilho esse primeiro podcast com duas mulheres que eu amo de paixão. Mas antes de eu mostrá-las e apresentá-las para vocês, eu quero dizer aqui para vocês como foi que a gente preparou tudo para recebê-las, né? Então a gente tem aqui assim, ó, um energético poderoso para a gente não perder o pique, uma bolachinha especial, uma batata de chocolate. Isso é para dizer que a gente trata bem as pessoas que têm podcast, tá? Então você está nos ouvindo aí, se um dia você for convidado, venha que você vai ser bem tratado aqui com a gente, tá certo? Mas agora, sem muita demora, eu vou dizer para vocês quem vai estar conosco. Hoje eu tenho a honra de ter duas psicólogas com a gente. Por quê? Porque nós vamos tratar hoje um assunto muito importante, que é saúde mental. Podemos falar saúde emocional, né? Cuidar das emoções, cuidar da sua mente. E a palavra de Deus fala assim: o meu povo peca por falta de conhecimento. Então vamos fazer esse podcast agora pensando justamente nisso, para que a gente não peque por falta de conhecimento. Nós precisamos entender o quão importante é termos uma saúde mental, termos uma saúde emocional. É considerado o mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, considerado como setembro amarelo, né? Por que setembro amarelo? Existiu uma vez um moço, um jovem, que ele decidiu tirar a sua vida, só que ele tinha um carro amarelo. E aí ele entrou nesse carro e foi em alta velocidade numa estrada e ele teve êxito no seu projeto. Ali ele conseguiu tirar a sua própria vida. Então, eu vi essa história como algo tão doloroso, algo que prejudicou tanto uma casa, uma família. Mas essa família se levantou em favor dessa causa. Na hora do enterro, do velório desse moço, a família começou a distribuir fitas amarelas, começou a distribuir mensagens de esperança, né? E é isso que nós estamos aqui também, com mensagens de esperança, mensagem de apoio, mensagem de encorajamento, sabe? Ajuda mesmo para você que de repente tem vivido isso próximo a você ou até mesmo dentro da sua casa. Quando a gente pensou em falar em saúde emocional, sobre saúde mental, nós lembramos profundamente da questão do suicídio. E aí me veio, todo mundo conhece algum caso. Olha que situação nós chegamos. Qualquer pessoa que a gente se conversar hoje em dia tem um caso na família, tem um caso de um parente próximo, de um vizinho, de um amigo. Então, infelizmente, essa dor é muito maior do que a gente possa imaginar. Esse mal, ele tem literalmente alcançado muito mais famílias e vidas do que a gente possa imaginar. E é sobre isso que nós vamos falar agora à tarde, né? Com a nossa querida psicóloga Ana Tonin, que é a minha querida amiga, e ela é, né, uma psicóloga e com especialização em terapia familiar. Nós vamos aprender muito com ela. Vamos falar também com a nossa querida Jaqueline Mendes, que ela é uma mulher que tem buscado muito conhecimento para abençoar todas as pessoas que se achegarem a ela também. Tem muitas especializações, como constelação familiar, coach e tantas outras, né? Eu vou deixar elas falarem um pouquinho mais delas, tá certo? Então, com vocês, Ana e Jaque, as minhas amigas. Bem-vindas! Que privilégio, né, Aninha? Mais da conta. Obrigada. Amém. Boa tarde a todos. É um privilégio mesmo estar aqui com você, Diana. Né? Parabéns por essa dedicação, por você estar aí se empenhando em levar até, né, a todos o amor, a palavra do Senhor. Aleluia. Que você cresça cada dia mais. Amém. Então vamos aqui hoje, né, falar um pouquinho das emoções, da sua saúde mental. E estamos aí. E é gostoso poder estar aqui, né, nesse Muito. bate-papo, porque Amém. assim, a gente sabe o preço, o fruto que
que é aqui, né? Não tem uma troca, não tem interesse. Está aqui por algo maior, por vidas, porque se a gente vai falar de saúde mental, o nosso maior interesse é em vidas, né? E é legal conhecer a Diana, conhecer você, Aninha, nos bastidores, porque a gente sabe, né? A troca, né? A entrega, o valor, o princípio que tem. Isso aqui tá aqui, né? Dessa forma, sendo muito bem recebida, desse jeito. É um princípio, né? Mordomia. Glória a Deus, né? E eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas, gente. Eu vou abusar bastante delas, né? Porque uma tarde com duas pessoas tão cultas, intelectuais, inteligentes, mulheres de Deus, apaixonadas pelo agir do Espírito Santo, que tudo junto e misturado é um resultado muito bom, né? Então, eu quero começar perguntando aqui, Jaque, você tem alguns dados bem atuais sobre a questão do suicídio, né? Isso. A gente realmente parece algo tão distante da nossa realidade, mas se a gente começar a pensar sobre esse assunto, a perguntar, a pesquisar, a gente se assusta, né? Isso aí. O suicídio, até um tempo, ele foi um tabu. Inclusive, hoje, existe algo que não se pode falar em suicídio no marketing, não se pode divulgar, né? Porque eu entendo até a ideia de não levantar, não estimular que se suicidem. Porque não são divulgados os dados reais, né? Isso. Só que é interessante a gente ver, é um dado que até eu nem sabia, quando se pode se ver que quando são atores, celebridades, eles divulgam. Né? E aí, um caso que me chamou muito a atenção, foi um caso que eu atendi uma vez, um professor de história, e ele filosofando e romantizando sobre o suicídio. Meu Deus. Né? Isso tem muito, adolescentes fazem muito isso. E ela levou pra mim, assim, o Robin Williams, ela trouxe o caso do Robin Williams, né? Isso me marcou muito sobre o suicídio. Eu nunca olhei, a partir dessa data, desse dia, eu olhei pro suicídio como diferente. Porque ela é também professora de história, ela olhou isso como uma filosofia. Ela disse pra mim, o Robin Williams se suicidou porque ele não aguentou a vida, porque a vida era trágica. E ela trouxe aquilo como um poema, que se eu me deixasse, eu ia me ludibriar naquilo, né? E eu fui pesquisar, porque era uma informação que não tinha. O Robin Williams, ele foi um grande ator, um poeta, fez Patty Adams, quantos filmes maravilhosos. Porém, ele se suicidou porque ele tinha um seríssimo problema com drogadição, né? Era um nível acima de um abuso, existia um transtorno, ou seja, o marketing não divulga isso. E nós vivemos num mundo hoje onde a gente tem que estar pronto, bonito, sorrindo, saudável o tempo todo, né? É como se a dor não pudesse fazer parte, só o sorriso, aquela coisa que não é de verdade. Então as pessoas e se como ele perdem era um muito ator, aí. Fazia filmes assim do amor. Isso. Então ele pregava o amor, mas ele não vivia o amor. Isso. Então era como que o mundo ia aceitar isso? Exatamente, A né? gente O mundo, ficou assim. a gente tem esse lugar da obrigação de ser feliz, né? Praticamente isso mesmo. isso. E aí quando eu peguei esses dados que eu vou trazer aqui, ele tá atualizado dentro da Organização Mundial de Saúde, da OMS, dentro do CRP, né? E é muito interessante que eles divulgam, até porque a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa ter noção dessa realidade. Ao contrário de esconder, né? Exatamente, isso é muito legal. Todos têm que estar muito atentos. E olha que interessante como isso gera um impacto, né, gente? A cada 45 segundos, 3 pessoas se matam no nosso planeta. Meu Deus. Ou seja, agora está acontecendo um suicídio em algum lugar do mundo, né? Que triste. E no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. No Brasil. No Brasil. E isso que me chocou, Aninha, a OMS traz que é a segunda causa maior de morte depois do câncer entre adolescentes e jovens no Brasil. Meu Deus, isso é muito sério, né? A segunda causa maior após o câncer em adolescentes e jovens. Isso. E aí, olha o que os dados trazem. A cada 6 adolescentes e jovens que você teve contato, no mínimo, nos últimos 30 dias, no mínimo, 2 tiveram um pensamento suicida. Ou seja, dentro de 30 dias, né? Como isso tá? Como essa onda, essa energia do suicídio, como isso está sendo visto, né? E como isso é realidade no nosso mundo, né? E uma pessoa que se suicida, ela afeta diretamente
Você que tá vendo aqui o podcast da Dia, assim, talvez você não viveu isso na família, mas você conheça alguém. E uma pessoa que suicida diretamente, isso é um dado real, ela afeta diretamente a cada 6 pessoas, né? Como isso, né? Então, no mundo, no ano, 800 mil pessoas se suicidam a cada ano. E no Brasil, dessas 800 mil, 12 a 13 mil são o povo brasileiro. Meu Deus. São dados, assim, alarmantes, né? Sim. Preocupantes. E eu vejo, assim, quando você fala dos jovens, né? Dos adolescentes e tal, a gente vê, assim, quanto existe tanta imaturidade ainda, pela idade mesmo, para lidar com um peso desse. Sim. E, infelizmente, a gente sabe que hoje existem aplicativos, existem jogos de videogame que ensinam, que induzem, né? Para o suicídio. Sim. Então a gente vê assim como a raiz ela está sendo cada vez mais profunda. Sim. E o adolescente está, né? Nós estamos vendo ali o número é grande e o adolescente é o que realmente, quando ele chega para nós, ele tem pensamento suicida, ele tem mutilação. Então ele trata assim, ele tem uma vivência, uma vida com ele mesmo que é muito dolorida. É muita dor que ele tem que enfrentar. Porque o adolescente ele não tem uma definição, porque tudo para ele é não. E os sonhos e a vontade de liberdade é muito grande. E ele é uma criança, assim, vamos dizer, até uma criança mesmo, né? Que aí ainda não tem um propósito, não tem uma definição na vida dele. E ele sofre com esse vazio. Isso, e hoje tudo é muito pronto, tudo muito fácil. Não existe esse lugar de lidar com a frustração. Né? E nós precisamos, quando a gente fala, precisamos falar sobre o suicídio, nós precisamos falar da morte, né? Porque assim, a morte ela faz parte. Gente, eu vou abusar aqui das minhas, né, psicólogas da tarde, mas eu tenho uma pergunta pra fazer aqui, gente, porque assim, eu, né, já passei dos 40, eu penso assim, nós dessa faixa de idade, né, assim, que quando tínhamos 15 anos, 16 anos, 12 anos, a gente também passou por bullying, talvez não tinha esse nome, né, gente? Mas a gente também era ridicularizado na escola, Sim. tiravam sarro da gente e tal. E a gente também passou por frustrações, por dificuldades financeiras, mas a gente não ia por esse caminho de vou me cortar, eu vou tirar minha vida, sabe? Parece que a gente tinha mais, não sei, mais reservas, né? Posso dizer, emocionais, para lidar com as frustrações. Eu não vejo mais isso nesses jovens de 15 anos de hoje. Menos resiliência, menos capacidade de lidar com as frustrações, né? E hoje o jovem é tudo muito. Eles dormem muito, eles sentem muito, eles fazem muito, né? E quando isso não é sentido na adolescência, traz para a idade adulta, né? Porque esses números se estendem para a idade adulta, né? E como na família a gente nós éramos em 6, nós somos em 6, né? 4 mulheres e 2 homens. A mãe, ela não tinha muito tempo de ficar lidando com a gente, sabe, com as nossas emoções. A gente era meio que solto no quintal, nas brincadeiras, a gente brincava muito. Hoje a criança não brinca. O adolescente não tem essa brincadeira, então, tá desde lá na raiz, né? Está lá na raiz. Essa transformação dessa geração. Né? Mas a gente tinha uma coisa, limite. Isso. Os pais nos davam muito limite. Você tinha assim, olha, tal hora, você faz isso. Sabe? Era aquelas cobranças mesmo de regras familiares que a gente tinha. Meu pai trazia muito pecado, sabe? Era uma coisa que eu falo assim, nossa, mas era a forma dele, porque tudo para ele, olha, você vai fazer isso? Você vai nesse lugar? Cuidado, hein? É pecado. Então, ele não tinha o conhecimento, mas ele trazia dessa forma, e dessa forma nós fomos criados. Mas a gente não teve trauma, a gente não teve, sabe? E falar para você que não dava umas palmadas em nós, ou minha mãe, dava sim. Então, tinha o limite, tinha a regra, tinha o castigo. Então, nós vivíamos assim. Hoje eu vejo que os pais não conseguem dar limite para os seus filhos. E além disso, hoje é muita informação. Muita né? Uma informação. Criança hoje de 4 anos, ela tem mais informação que o imperador romano de um tempo atrás. Né? E aí, o que gera? É importante a gente falar disso, porque gera uma impulsividade, né? Hoje a gente se fala muito das doenças, os transtornos, e ela vem desse lugar da impulsividade, né? E assim,
a morte, o suicídio em si, ela é uma morte totalmente evitável. Por isso que nós precisamos falar dela. E o ato de suicídio em si, ela vem de uma impulsividade. Todas as pessoas que pensaram em se matar, tentaram se matar e não deu certo e falhou, todas as pessoas afirmaram depois se arrepender. Né? É verdade. Médicos legistas que eu já li sobre isso conseguiram identificar no corpo de pessoas que tentaram se matar. Às vezes a pessoa tenta não querer mais porque passou o ato da impulsividade, então ela demonstrou arrependimento. Né? Então é muito importante ter essas informações, porque se a pessoa conseguir suportar ali mais um pouco, esse ato da impulsividade vai passar, que não é fácil, viu, gente? Porque por trás vem pode ter transtorno, pode ter, né, obsessões, enfim. Então, assim, mas é importante ter essa consciência de que esse é um ato que passa, que é por enquanto, e que depois vem o arrependimento, né? E quando a gente fala do conhecimento, né, Jaque? É isso que a gente está querendo trazer aqui, esse nível maior de conhecimento. A pessoa ter esse autoconhecimento, né? Saber até onde é o seu limite, até onde ela dá conta. Um dia eu vi uma pessoa falando assim, eu tenho consciência que eu preciso tomar remédio antidepressivo. Se eu não tomar, eu entro em surto. Então, eu tomo. Entende? Então, assim, eu vi uma fala de uma senhora aos seus 40 e poucos, 50 anos, falando sobre isso com muita maturidade. Dizendo assim, eu já vivenciei experiências na minha vida que eu não quero mais viver, eu não dou conta de viver surtando, de viver realmente tendo problemas psíquicos até, né? E eu preciso tomar remédios antidepressivos. Então eu vejo assim, que essa questão da pessoa se conhecer, é claro que quando a gente fala de um jovem, um adolescente, é diferente porque ele realmente ainda não tem essa maturidade. Mas você que está nos assistindo, que de repente você tem passado por crise de depressão, crise de tristezas tão profundas, que vem esses pensamentos, como a Jaque trouxe os números aqui, né? Tantas pessoas pensam nessa possibilidade. Eu quero aqui te encorajar, se ame, se trate, né? Olhe para você, veja quais são os teus limites para que você realmente, se necessário for, busque uma medicação, busque um médico, uma orientação, para que você não fique a Deus dará, né? Testando a sua vida o tempo todo, não, tem que ter coragem para se cuidar. A gente participou do curso do Summit, né? Que é um treinamento mundial para níveis de líderes de todas as áreas do mundo, né? E falou muito sobre isso. Você ter um olhar para se cuidar, você ter coragem para parar e se cuidar, né? Então é importante, se você quer ter uma saúde emocional, se você quer ter uma saúde mental, você precisa aprender a se olhar e se cuidar, né? E eu queria trazer mais informações sobre os jovens, porque eu creio que a gente pode alcançar com esse podcast não só o jovem em si, mas a família. A mãe, como uma mãe que está lidando, de repente, com um jovem de 15, 18 anos dentro de casa, e ele tem esses pensamentos suicídios, né? Ela não sabe. Mas e como tratar? Como ajudar? Os sinais, sim, né? Fala assim, eu quero sumir, eu quero morrer. Né? São sinais, mas o jovem geralmente ele fica muito escondido. É legal essa fala da Aninha, ela não sabe para a mãe nos trazer a culpa, né? Mas voltando nessa questão sua da medicação, eu sou totalmente a favor. Porque um ansiolítico ele ajuda muito uma pessoa até numa sua baixa estima. Sabe? Eu falo que assim para as pessoas, você toma remédio para tudo na sua vida. Se a pessoa tem uma tireoide, se tem um diabetes, ele precisa daquele remédio para estar equilibrando o seu próprio organismo. E o nosso cérebro é isso. Eu preciso que essa química seja produzida. E por que não tomar para o cérebro, que é o nosso centro, que é tudo nosso e nosso? Então, eu sou muito a favor. Eu não sou a favor daquela automedicação que a pessoa sai de si. Mas se uma dose pequena, que traz para essa pessoa uma estima melhor, traz um equilíbrio melhor, se ela, como você falou, ela se percebe que senão ela vai surtar. Então, uma dose pequena, eu acredito muito que é necessário, que é importante. Agora vem aí, nesse caso, também uma aceitação para esse remédio. E no nosso meio cristão, é muito difícil para as pessoas aceitarem essa medicação.
sabe? Fica como um pecado. Não, eu sou curada. Sim, nós vamos declarar, vamos confessar Até que porque somos curados. nós três aqui cremos no poder do Sim. Espírito Santo de Deus. Temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas a gente entende que a medicina é uma ferramenta nas mãos de Deus também. Sim. Deus deu a sabedoria para os médicos, né? Então, tudo com muito equilíbrio e ordem. Amém. Se for pro bem, Como né? a terapia, né, amiga? Porque a cura vem através da luz, do confessar, do falar, da troca, né? Da troca terapêutica, isso é muito importante. Se eu falo, o corpo sara, né? Existe um caminho, né, que de repente poderia ajudar essas mães, ou quem estiver passando para identificar, né? Que chama o caminho dos 3 Ds, né? E hoje saiu já no CRP o 4º D, né? O primeiro D é o desespero. Então, é um ato desesperador, né? E a pessoa sente que aquilo nunca vai passar, aquele problema é o último, não passa, né? Eu até trouxe... O segundo é o desamparo. A pessoa se sente sozinha, ela sente que ninguém entende, que o problema dela é único e é para sempre e não tem fim mais, né? E ela acredita que não pode dividir com ninguém, né? E o terceiro D é a desesperança. Porque se a pessoa está no desamparo, ela está no desespero, ela não encontra esperança, ela não encontra a luz, ela não vê uma saída, né? Não tem esperança. Ela não vê... E ela tá com uma visão e a mente distorcida por conta do desespero, por conta do desamparo. E hoje se fala muito que o 4º D seria a depressão. Porque um ambiente desse, ele gera uma depressão, né? Então, assim, ninguém levanta da cama e fala, hoje eu vou me suicidar. Ou planeja ver uma corda lá, né? Assim, É um processo, né? Isso. E tem-se também muito estudo, e esse é um dado que eu trouxe atualizado, que eu achei muito interessante trazer, assim, sobre os transtornos, né? 35% de 100% das pessoas que se suicidam, 35% está ligada a transtornos de humor. Então, a bipolaridade. Por isso que é importante entender que isso é um ato impulsivo. Porque agora mesmo eu tô super bem, eu tô sorrindo. Ora eu tô melancólica, eu tô no fundo do poço, nada serve. Então, entender e identificar isso, né? Então, entender que um ato suicídio é um ato impulsivo. Isso. Então, assim... E que pra é quem tá evitável. pensando sobre isso, segura. E que é que evitável. vai passar, né? Exato. Essa dor é por enquanto, é um ato evitável, né? Então, tá ligado, a maioria dos casos é um transtorno de humor. 24% é o uso e o abuso de substâncias tóxicas, que é a droga, porque a droga te leva a um ato impulsivo, a droga te tira da sua plena consciência, né? Ela te leva a esse ato de impulsividade. 10% é dentro dos esquizofrênicos, ou seja, quem é realmente um transtorno é o menor, né, Aninha? Que interessante, né? E os outros 11,6% fica sobre os transtornos de personalidade, são os burnout, borderline, né? Então, o que mais interessante olhar é para esse transtorno de humor, né? Olha só que é o maior essa oscilação. Isso, essa oscilação que a Hora pessoa tá rindo, vive. hora tá chorando. E para isso, gente, não tem dúvida, é buscar ajuda, é um caminho terapêutico, é um caminho de se acolher, de buscar ajuda. Às vezes eu falo, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como pedir ajuda, onde eu busco, né? E para você que convive com uma pessoa assim, tentar reconhecer um desses 3 Ds, eu acho que é um caminho para ajuda, para buscar ajuda, para conversar com alguém. E sabe, e a gente pode, de repente, nesse ato, porque... sair daquela síndrome da salvadora. Ninguém salva ninguém, né? A gente serve, a gente somos soma. salvador de né? nós mesmos. Mas quando a gente reconhece, falar desses 4 Ds, né? Para reconhecer, né? Reconhecer, para a gente ouvir a pessoa, não é falar o que ela tem que fazer ou dizer o que você acha, sua opinião, é ouvir, emprestar os seus ouvidos, falar, eu tô aqui. Tem um programa nos Estados Unidos, não sei se você já viu, famosíssimo entre psicólogos, que chama Me Too, que é a palavra eu também. Então, vários psicólogos colocam as pessoas por origens, por classes, né? E foi muito interessante que eu vi isso com mães que perderam filhos, que tentaram se matar e para aquela dor. Então, eles separam as pessoas por classes e elas vão falar entre si, em grupos ali, com o facilitador, sobre os problemas dela. E depois que elas falam, mães que já superaram ou pessoas que tentaram suicídio, enfim, e diz, me too, eu também.
Isso traz o quê? Esperança. Porque a pessoa está em desesperança. E, sabe, Deus tem interesse na gente. Claro, e o com interesse certeza. do Senhor está manifesto no servir do outro. Então, assim, esse eu também, eu entendo. Nem sei o que fazer, mas eu te entendo. Eu estou aqui, emprestar os seus ouvidos. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer o mundo pela não pessoa, precisa. né? Não precisa. Esse ato simples é capaz de acionar e ajudar a pessoa nesse ato de impulsividade que pode levar ao suicídio. Amém, glória a Deus. E eu, né, baseado no que a gente está falando sobre suicídio, sobre a dor, aí a gente falou especificamente agora sobre a pessoa que está passando por esses pensamentos depressivos, por esses pensamentos de suicídio e tal, mas eu sempre, quando eu converso com alguém que tem vivido essa dor em casa, com a família e tudo, me vem um pesar no coração daqueles que ficam. Eu falo, o suicídio é algo tão, posso dizer até maligno, né? Tão ruim, que além de levar e ceifar uma vida, ele traz um peso muito grande para aqueles que ficam. E eu queria falar sobre isso, né? Eu conheço famílias, né? Tem um caso específico de uma mulher com os seus 3 filhos e que chegou em casa e pegou o marido enforcado, né? E aí a mulher fica naquele desespero. Mas eu não vi. O que eu poderia ter feito? E eu pude dizer uma vez para essa mulher, eu falei, olha, eu não aceito o peso da culpa sobre os teus ombros, né? E eu queria poder entender um pouquinho mais como ajudar a esposa que ficou, os filhos que ficaram, sabe? Os familiares que ficaram, principalmente daqueles que compõem aquele lar, né? Com esse sentimento da culpa. Porque assola tanto e maltrata tanto, além de perder a pessoa, da ausência da pessoa, ainda fica aquela culpa. O que eu deveria ter feito? Como lidar com isso? É que é uma pergunta, né? Um ponto de interrogação, porque estava tudo bem, parecia estar tudo bem, né? Mas não estava tudo bem. Agora, quem fica realmente vai ficar um tempo aí com essa culpa. Mas se essa pessoa não tiver o discernimento, não tiver a presença do Senhor, ela vai carregar. E nós sabemos que nós podemos, né, dizer, não, eu não vou carregar mais essa culpa. O diabo não pode estar lançando isso, né, a minha mente, eu não aceito. Mas não é fácil. É preciso que tenha assim, um acompanhamento, porque vai sentir esse D que ela está falando, desamparo. Vai sentir muito desamparo, porque o que você podia fazer? Eu me sinto tão desamparada, tão sem condições de fazer o que eu não fiz para o outro. Onde eu não vi, o né? que eu não vi. Então, as perguntas são intensas. São tempos e tempos de pergunta. E isso tem que tomar um cuidado muito grande para que essa culpa também não venha trazer, assim, generalizar fatores para ela de sintomas, que também pode vir aí uma depressão, pode vir sintomas que ela também não vai saber lidar com isso. Com certeza. Então é necessário cuidar. E somando ao que a Aninha trouxe, né, nessa questão do cuidar, me vê agora, assim, né, a história de Paulo. Tenho aprendido muito, tenho vivido algumas coisas assim, no meu tempo com Deus em Paulo. E Paulo, ele estava ali na prisão de Efésios e ele escreveu uma carta a Filipenses. E ele estava preso, ele estava apanhando e ele estava com a data da morte prevista porque ele pregava o evangelho. E ele escreveu a carta com o tema Alegrai-vos, né? E foi desse lugar que ele disse assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque Paulo, ele não tinha uma palavra falando assim, ó, você vai sair daí, você vai prosperar, vai dar tudo certo. Ele não tinha, mas ele não era fé na fé, ele tinha fé no amor companheiro, que ele não estava só. Se eu tô bem ou se eu não tô, onde eu tô, eu tenho fé, né? Esse fé no amor companheiro. E, na minha ignorância, amiga, eu já olhei para a ressurreição de Cristo como algo para a morte. Quando você fala da culpa, e a culpa para várias coisas, a gente é mãe, é o bicho que sente culpa. Então, assim, para muita coisa a gente sente, imagina diante de um suicídio, né? E como eu lido com a culpa? Porque a culpa, ela arrasta, a culpa, ela não te leva para frente, a culpa te impede, não deixa você olhar para a vida, né? E Paulo, ele falou fé na ressurreição, né? Ele tinha. Uma mãe que perde um filho, uma esposa que o filho suicida,
uma esposa que o marido suicida, não sei, que perde alguém querido que suicida. Ou aquela pessoa morre junto e vive ali carne e osso, morre junto, ou aquela pessoa ressuscita e vive diferente. Nunca mais ela será a mesma. Então, a gente precisa trazer essa fé na ressurreição para o dia a dia, diante dessa situação, se ressignificar, né? O Viktor Frankl é um psicólogo que ele viveu no campo de batalha e ele escreveu um dos livros muito famosos, que é O Sentido da Vida, e ele traz um tema assim, ó: quando a situação for boa, desfrute. Quando for difícil, transforme. E quando não puder transformar, transforme-se. Então, diante de uma culpa, diante de uma situação dessa, é esse lugar de se transformar, de buscar essa ajuda, de buscar, de ter fé, de acreditar, de encontrar esse caminho, de olhar para a vida. Porque se o outro do meu lado, por motivos dele, precisou olhar para a morte, eu olho para a vida em honra a tudo isso. Eu faço diferente. E você falando isso me lembra também o caso da própria Ênchela, né? Da pastora Ênchela, que ela perdeu o filho não por um suicídio, ele realmente teve uma meningite, né? Ficou doente, mas ela me ensinou uma coisa muito forte ali. Ela disse, o milagre sou eu. Diante da morte, do caos, de você perder um filho, que é uma dor para uma mãe assim imensurável, né? Ela falou, mas então, já que o milagre não aconteceu com meu filho, o milagre sou eu que tenho que continuar vivendo. Eu tenho que ressuscitar diante dessa dor. Isso. Eu tenho que realmente acordar e dizer, eu preciso continuar vivendo. Eu ainda tenho ar, né? Eu sei que não é fácil, mas é possível. Isso, eu olho para a vida, é uma decisão, né? E com certeza ela não é mais a mesma. Né? E voltando na Bíblia, a gente pode pensar em Judas, né? Que desse suicídio está lá no começo, né? Com a vida de Jesus. É verdade. Porque ele fez o que fez, ele arrependeu tanto. Ali aconteceu assim algo tão forte dentro dele, de arrependimento, de culpa, de dor. Porque o que ele entendeu? Eu vendi um inocente. Aí é aquele momento que ele vai entender que ele vendeu um inocente. Que ele não podia ter feito o que fez. E aquelas moedas queimam na mão dele. Ele lança elas no ar. Que é comprado um terreno depois, é onde ele se suicida, é lançado ali. Então, assim, já vem, né? Nós temos Saul, que também se jogou, se lançou na própria espada. Então, se a gente for ver, a gente vai ver que vários casos também, e Saul era muita loucura, né? E você traz muita dois loucura. Casos de pessoas que estavam totalmente ausentes da presença do Senhor. Sim, né? E o servo de Saul, vendo Saul fazendo o que fez, ele se lança também numa espada, né? Porque ele não suportava. Peraí, eu deixei meu senhor fazer isto, então ele não suporta viver. Não posso viver, eu não dou conta de viver. Como que eu vou responder isso agora para outras pessoas? E aí vamos tendo assim outros, né, que a gente não lembra agora, mas esse nos remete assim a essa tensão mesmo que vem, né? Judas, Saul, vem de longe, né? Isso vem de longe. Então você vê o que era ali, uma mentalidade, né? Uma mente doentia. No filme de Jesus, quando a gente vê, por exemplo, o Judas, você vê que ele é orgulhoso, ele achava que Jesus tinha que ser um revolucionário, ganhar aquela guerra para eles que eles estavam lutando ali. Então ele tem um outro olhar, né? Um olhar assim de aproveitar daquela situação. Em tudo, ele roubava, né? Ele era o contador? Era o que cuidava do dinheiro, cuidava né? do dinheiro. Então, ele roubava, ele fazia coisas assim que era tão, né? Você já percebe que ele era uma pessoa totalmente fora do seu... Quando a gente fala assim de Judas, né? E o que ele fez, o que ele errou, a gente pode pensar também no Pedro, né? Que o Pedro era aquele totalmente impossível, né? De agir, de fazer as coisas e tal. E Pedro disse, eu jamais te negarei, Senhor. E negou, né? E quando ele negou, a Bíblia nos revela que ele teve uma grande amargura, uma grande tristeza, né? E ele se ausentou. Né? Mas ali ele teve coragem, né, de enfrentar aquela dor. Ele teve coragem de estar novamente com Jesus para ser restaurado. Talvez muitas vezes o que falte, né, para o ser humano em si, e vamos dizer agora de uma forma bem geral para a humanidade, diante de um vacilo, diante de um erro, que todos nós estamos passivos a passar por isso, né, que a gente não se isole naquela dor.
né? Que foi o caso, muitas vezes, a gente pensar de Judas, né? Tava ali isolado, tudo. Pedro também se isolou, mas aí ele teve um momento dele ter um encontro com Jesus. E ele teve coragem. E dele ser restaurado em Jesus, né? Então, assim, as pessoas hoje que estão nos assistindo e que estão passando por tantas dores emocionais, vamos sair um pouquinho do suicídio, agora vamos pensar na saúde emocional. De repente, com problemas que a pessoa nem tem pensado em suicídio, mas sabe que está debilitada emocionalmente, está sem força emocionalmente. E o primeiro passo é se isolar, não é assim? É se fechar dentro de um quarto, é ficar numa cama, ninguém me escurecer, entende, né? ninguém me entende, o meu problema é maior que o outro, né? E é isso que a gente estava conversando ali um pouquinho antes, isso vem do ego, né? É do ego, né? Porque assim, o que é o ego? Se eu perguntar, Ana, que tamanho que é esse notebook aqui? Você vai me falar, pequeno, médio, não sei. Se eu perguntar uma girafa, ela vai falar pequenininho, pequenininho. E se eu perguntar uma formiguinha, ela vai falar, nossa, esse notebook é gigante. Então, é o olhar de cada um, né? Esse é o ego, né? Então, eu olho para o meu problema, eu olho para aquela situação a partir só do meu olhar, né? E eu não dou espaço e não consigo ver, né? Não consigo ver solução, não consigo ver luz, e eu me fecho, porque assim, gente, se eu não permito, não há o que faça mesmo. O Senhor respeita essa escolha que a gente faz, inclusive inconsciente. Então, é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ele se deixa de amar, não tem mais esse amor por si. É preciso ter esse reencontro, né, com esse amor, porque a pessoa uma pessoa depressiva, ela vai deixando de se amar dia após dia, e ela vai perdendo energia, ela vai perdendo totalmente sua energia, porque ela já não tem vontade de levantar, de pôr uma roupa bonita, de se trocar, e vai ficando de uma forma que, às vezes, aquele pijama, e nem o banho mais vai se tomando, e nem vai penteando esse cabelo mais. Então, ela vai entrando mesmo no escuro. Uma ausência de amor próprio, né? A ausência de amor, e vai entrando na escuridão. Porque não tem uma luz que brilha dentro dela mais. Tudo está apagado. Então, o que ela precisa nesse caso? Ela vai precisar da família. Ela vai precisar desse olhar e desse cuidado. E muitas vezes essa família vai ter que agir de uma forma assim, sabe? Um certo firme, com autoridade, você vai, vamos fazer, vamos no médico. Porque a pessoa mesmo ela não responde, tem forças, não né, tem força. E não porque ela não quer. Às vezes até ela fala assim, mas eu quero, mas ela não consegue, porque falta-se o amor. E aí, essa falta de amor que vem do próprio Jesus, que vem de Deus para nós, quando nós temos, né, a palavra fala em Timóteo que ele nos dá o espírito de coragem, de amor e de moderação. Então, você já pensou o seu espírito, que espírito que você tem sobre você? Claro. Que você tem coragem, que você tem amor, que você tem moderação também para todas as coisas. Porque se não tiver moderação, não tem. Se perde, fica no desequilíbrio total. Ela perde o pertencimento. Perde o pertencimento. Então, eu vejo assim, né, gente? É um processo, né, da gente poder entender qual é o lugar que eu estou. Porque também eu entendo que tem pessoas que muitas vezes acham que estão até bem na fita, né? Mas porque estão escondendo atrás de tantas máscaras essa dor, essa falta, talvez até mesmo de um remédio que necessita para poder ter um fôlego maior para viver, para ter um ânimo maior para trabalhar, né? Ou de se permitir, né? De ser acolhida. Porque às vezes a pessoa é tão julgadora, né? Assim, crítica. Eu não, né? O crítico é muito forte. E até tem pessoas que trabalham normalmente e está com depressão. Está com depressão. Sim. E é esse olhar, né? Porque assim, nós estamos falando aqui com mulheres que creem no Senhor, mulheres cristãs, né? Mas como a gente tem que aprender a se olhar, isso não está desprezando a nossa fé. Não. Isso não está desprezando o agir do Espírito Santo. Uma pessoa que é conhecida, que é pública, que falou um pouco mais do que passou nas suas emoções, foi o próprio padre Fábio de Mello, né? Uma pessoa realmente conhecida no Brasil todo e que teve coragem de se expor, Amiga, né? Teve uma exposição no Museu do Amanhã, esse mês, em relação ao Setembro Amarelo, e o padre Fábio de Mello foi chamado para falar com algumas psicólogas e eu assisti. E
inclusive para falar da síndrome do pânico dele, né? Depois teve, né? E aí ele falou, eu achei sensacional, ele assumiu publicamente, eu tive síndrome do pânico porque por conta das minhas escolhas, por conta do que eu escolhi fazer. E ele disse, eu não dava não para minha produção, eu não dava não para todo mundo que me contratava nos shows, eu não dava não para os autógrafos, eu não colocava limite. E eu entendi que o alto amor vem desse lugar, quando eu me dou limite, quando eu falo, não, Padre Fábio, agora eu tenho que fazer isso, por isso, isso e isso. Muito bom, né? isso. Então, assim, foi sensacional como ele colocou, né? E como as pessoas hoje, né, Aninha, vê esses dias... Essa semana mesmo eu atendi uma paciente onde ela falou assim pra mim, nossa, minha amiga é super forte, faz 3 dias que o pai dela faleceu e ela já foi trabalhar. Ou seja, as pessoas têm uma idealização de que quem é muito forte não sofre. Ou seja, gente, somos humanos, não nos bancamos. Então, assim, isso é mascarado. E a gente vive num mundo de rede social que é obrigatório ser feliz. E não é assim. E até então, entender que também uma empresa não vai te forte dar. é esse lugar de que nós somos vulneráveis e que podemos mudar. Quando ele assumiu essa depressão e esse síndrome do pânico em ato público, uma pessoa pública como ele, religiosa, enfim, todo esse contexto. E que a maior apresentação dele é a fé. Eu achei de muita o coragem. Senhor, né? Isso é ser forte, né? Porque não é pra qualquer um, Claro. né? Então, assim, eu acredito que foi pra atingir vidas também. Então, é esse lugar de sermos humanas, de sermos de verdade. Porque, honestamente, vamos falar bem na linguagem aceitar. natural das coisas. A pessoa olha um Padre Fábio de Mello, o homem que ele é, culto como ele é, né? Você vê ali o quanto ele conhece a palavra de Deus e tal. E ele, de repente, passando por tudo isso, a pessoa fala, se o padre tá passando, eu também posso, né? Se o padre tá se tratando, eu também posso me tratar. Ou é falta de... É aquela coisa assim, traz mais a humanidade. Isso. Ou então né? o julgamento, né? Porque é aquilo, como, né? Um padre com depressão? É falta de Deus. É falta de Deus. Falta de porque, fé. assim, E aí a você gente não pode tem falar fé. isso aqui, eu quero puxar aqui também, porque a gente tá falando de padre, né? E aí, de repente, algumas pessoas podem olhar e dizer assim, mas não é pastor, né? Mas tem pastor passando pela mesma Também, coisa, né, sim, gente? sim. Já Então, tivemos assim, pastores vamos que tirar um pouco suicidaram. o título Suicidou, aqui, a né? função, e vamos falar um pouco do homem, E do aí- ser humano. E teve Existem pastores também que precisam ser tratados, que precisam buscar ajuda e não Quantos tá, e tá suicídios tudo teve bem. de pastor? E teve... Quantos? Depois que ele assumiu, ele lançou um livro, O Humano que Habita em Mim. E ele fala exatamente disso, de pastores, de padres, de qualquer denominação religiosa, né? Esse lugar, esse título é o humano que habita em mim. Antes de tudo, somos humanos, né? Verdade. E olhar pra gente desse lugar de humano, né? E, gente, não se esqueça, a vida, ela vem do simples, é da simplicidade. E eu digo muito isso, sabe? É a gente olhar realmente com o olhar de humano para o outro, né? A gente tem aqui a alegria, nós 3 frequentamos a nossa igreja tão amada, Casa de Oração Franca, né? Temos nossos pastores ali, pastor Marcos, pastora Vânia, e eu sempre gosto de falar sobre isso. Gente, eles são seres humanos como a gente, né? Eu fui da videira de Fortaleza lá com o pastor Costa Neto, pastora Neném, e sempre pude falar isso também. Costa Neto, né? São seres humanos, né? Então a gente sempre olhar para a humanidade, porque quando a gente olha para a humanidade, o nosso jugo cai, sabe? A nossa cobrança cai e a gente olha para eles como nós mesmos. De repente você está nos assistindo e você está cobrando o seu líder, está cobrando o seu chefe, está cobrando a sua liderança, que seja empresarial, religiosa, pai, mãe, mas a gente tem que entender, são seres humanos como eu e você. Como é o nome do livro? Gostei demais. O humano que habita em mim. Vale a pena a leitura. Né? Então, assim, o humano que habita em mim. Então, isso é muito importante, porque hoje a gente está querendo trazer aqui para vocês inteligência emocional, saúde mental. Pra quê, Diana? Porque a gente sabe que nós precisamos se olhar, que nós precisamos perceber os nossos limites, perceber até mesmo as nossas dores, as nossas limitações e buscar ajuda, sabe? Eu nunca esqueço uma vez eu conversando com uma mulher tão maravilhosa, tão cheia de Deus, cheia de fé, e ela viu assim de uma forma muito rápida o casamento dela falir, né? Problemas aconteceram e aí o casamento dela entrou num divórcio. E eu nunca esqueço o olhar dela para mim naquele dia. Ela olhou para mim e disse assim, eu sei porque eu estou vivendo tudo isso. Porque nós tivemos vergonha de pedir ajuda. Eu tô falando de um casamento que acabou,
né? Porque eram pessoas religiosas, porque eram pessoas que tinham fé, que tinham cargos dentro de uma igreja, né? Tinham posições, e aí não, então você não pode ser humano, você não pode pedir ajuda, né? E aquilo ali me ensinou tanto, diante daquele momento de tanta dor dela, a ficha caiu. Nós tivemos vergonha de pedir ajuda. Isso em todas as áreas da vida, né, gente? Isso. Em todas as áreas. Como a pessoa precisa ter coragem de dar esse passo de fé e falar, me socorre, Porque help às vezes é visto como vulnerabilidade, né? Mas isso, na verdade, é um ato de força, né? É um ato de estender a mão e de entender que somos irmãos e precisamos, sim, um do outro, né? E é importante, né? Ou seja pai, seja mãe, seja você jovem, adulto, peça ajuda, né? Em algum lugar você vai ter um socorro. Isso. Vai ter alguém para te estender a mão. Né? Nesse caso aí de casal, o pedir perdão, o pedir desculpa é tão fundamental, mas o orgulho rompe tudo isso, né? Não deixa a pessoa chegar nesse lugar da submissão, do perdão ali e da obediência. Porque quando você está nesse lugar de submissão, você se submete ao outro. Você aceita ser tratado, você aceita a condição do outro passando para você, que pode ter uma mudança. E olhar, né? Porque o que eu estou fazendo? Porque casamento fala 50%, não é 100%. Não tem divisão, não tem 50 para cada um. É 100%, nós estamos juntos. E aí tem, né, a gente vai para esse lugar mesmo, que é preciso olhar, é preciso sentir a vontade da resiliência na vida, né? E transformar aquilo em uma coisa boa. É verdade. E pode. É, o lugar de reconhecimento e humildade, né? E vocês falando isso, me veio aqui uma outra história que eu conversando um dia desses com uma outra mulher, né? E ela passando pelo momento ali de uma dor muito grande no casamento, até mediante uma traição do esposo, mas existia amor ali, né? Foi um vacilo mesmo, e existia amor dos dois lados, os dois queriam permanecer, mas a dor era muito grande, de ser traído, né? A ferida e tal. E eu sei que o Espírito Santo me deu uma frase ali para ela, que o Espírito Santo me ensinou, porque enquanto eu estava conversando com ela, eu estava orando e pedindo uma resposta para o Senhor, porque é difícil mesmo você, passa uma borracha? Não passa uma borracha. O cristal foi machucado, foi arranhado, né? Muitas vezes foi trincado, então estava machucado, mas o Espírito Santo me deu a seguinte frase, muito menor a dor da restauração do que a dor da separação. Né? E eu aprendi com o Espírito Santo nessa tarde. Muito menor vai ser a dor da restauração do que a dor de um divórcio, de uma separação. Então, assim, é o que a gente tem falado aqui sobre a saúde emocional, a saúde mental. Por quê, gente? Porque é uma mulher que tem que tomar uma atitude, né, por não conseguir perdoar, por não conseguir ter humildade de entender o vacilo do outro, se ainda existe amor, se existe respeito, existe vontade de estar junto, né? Então, assim, é nessa hora que você vai ter que olhar para o outro com muita empatia, entendendo muito o ser humano que habita ali, né? A fraqueza do outro, mas entender que vai valer a pena permanecer, vai valer a pena perdoar, vai valer a pena liberar perdão, vai valer a pena quebrar o orgulho. Porque vem, né, gente, aquela sensação assim, não, mas eu fui traída. Ou então o homem, mas eu fui traído? Não posso aceitar isso. Como é que vai ficar a minha moral perante os outros, né? Entra no orgulho, entra na vaidade, no ego. E o quanto isso, muitas vezes, domina o ser humano. Tira o ser humano daquela saúde mental, daquela saúde emocional. Os transtornos, os desequilíbrios, ele vem desse lugar, né? Ele vem justamente de um lugar que chama-se comparação. E quem faz comparação é o ego. Né? Porque eu me comparo, mas o outro tá vivendo uma vida lá e eu não tenho, né? O que o outro vai achar, e se eu entro nesse lugar, eu tô deixando de olhar para minha individualidade, né? Porque realmente é a minha necessidade agora, né? E aí eu me perco, e é onde que eu entro nas minhas confusões, meus transtornos, as minhas questões, né? E eu mergulho nesse lugar, né? E é importante a gente sair disso para buscar oxigênio, para poder ressignificar, para poder caminhar e seguir, né? E essa questão assim, de se dar uma nova chance, né? É ter esse amor próprio,
Né? Olhar para si e falar assim, não, vai valer a pena permanecer? Vai valer a pena andar mais um pouco? Vai valer a pena viver uma nova história? Começar muitas vezes do zero, né? Quem faz inteligência, cursos com o Paulo Vieira, né? Ele tem um curso muito bom, que é o CIS, e ele fala muito a questão do V0, né? Entra no seu V0. Muitas vezes a gente precisa fazer isso na vida. O que é o V0, gente? É entrar naquele lugar, literalmente, do nada, né? Eu olhar aqui para a Jaqueline e eu entrar no V0 com a Jaqueline. Não, ela que me importa agora. Deixa eu olhar para ela e tentar entender ela e tentar entender o que está acontecendo nessa situação. Esse é o V0. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer isso na vida. Porque quando eu olho dessa forma para o outro, sem meu julgamento, sem a minha condição, sem o meu jeito, isso é espelho. Né? O outro reflete eu me relaciono com pessoas que eu me identifico, eu atraio isso para minha vida. Inclusive uma traição, a gente está falando aqui, saiu para esse assunto de casamento, mas se aconteceu, é algo que eu precisei atrair. A gente pede. Um dia minha mãe falou assim para mim, nossa, como que você tem paciência? Né? Você não tem. Eu falei, mãe, é igual uma escada, é igual um degrau, pratique, é um pouquinho cada dia, não é fácil. Então, é isso, se você está vivendo diante de uma situação, entenda que tudo tem um aprendizado, tudo é possível transformar. Nós estamos nesse processo de transformação o tempo todo, né? Então, esse V0 é para falar, peraí, né? Não é sobre mim, é sobre essa situação. Como eu posso aprender? É sair dessa situação em si. Porque se eu fico nela, é onde que entra o meu desespero, a minha desesperança, o meu desamparo, a minha depressão. Porque a minha vida determina o meu andar, o meu caminhar, tudo em cima daquilo. Então, é ampliar esse olhar. Muito bom. Quer completar mais, Niguinha? Me veio assim, enquanto ela está falando, que a gente pensar, eu gosto nessa questão de desamparo, sabe que pessoa que eu sinto muito desamparado? Os idosos. Sabe? O idoso, ele é muito desamparado, ele se sente muito desamparado. Porque fala assim, tem um ditado que fala que quem teve 10 filhos não tem nenhum, e é verdade, né? A gente tem os nossos filhos, eu tenho 2, e cada um constituiu sua família, e cada um vai cuidar da sua família. E nos 10 também vai acontecer isso. E muitas vezes as pessoas, principalmente se fica viúvo ou viúva, então ela vai sentir esse desamparo, essa inquietação na vida, esse vazio. Eu sinto muito isso quando eu oro para idoso. Eu sempre oro para esse desamparo que ela está sentindo, esse sentimento de solidão, sabe? Então, eu acho assim que filhos têm que estar o tempo todo nesse cuidado. E idoso, ninguém quer ter paciência com ele. Porque ele fica repetitivo. O ensinamento do V0, né? Ele fica repetitivo, ele fica adoecido mesmo, depressivo. E aí ele fica irritante, ele fica irritado, né? Porque tem umas emoções ali que irrita ele. Então, ele não tem muita alegria. E é preciso que nós passar a ter esse olhar. Lá na igreja agora tem o Viva Mais, né? Então você vê assim, é um olhar para essa idade. E essa idade precisa ser muito olhada, muito cuidada. Também, né? Nós começamos falando dos jovens. Olhar para eles porque eles falam isso, né? Eu quero morrer, porque já não tem muito significado, já vivi muito, não preciso disso aqui mais. Então, tem sempre essa fala de morte, e isso pode levar, eu não sei, não olhei como a Jaqueline olhou, se tem dados de idosos que praticaram assim, suicídio, né? A gente vê pessoas mais maduras, mas no caso do idoso eu não sei assim definir quantas pessoas se tem mesmo esse índice, né? Mas é uma questão da gente ter esse olhar, porque ele é desamparado, ele se sente desamparado. A gente olhar essa palavra, né, Aninha, que você fala assim, o idoso se sente desamparado, é muito doloroso, né? Então, assim, talvez é um grande ensinamento para todos nós, né? Porque é aquela história, né? Um dia nós vamos chegar lá. Com certeza. Então, assim, que a gente possa ter, no mínimo, esse olhar de aconchego, de acolhimento para eles, né? Diana, é fácil? É como a gente falou, não, muitas vezes é a doença, quer falar de remédio, quer falar isso, aquilo, da tristeza, mas a gente tem que ter esse olhar de amor, né? Esse exercício do V0, estar ali naquele momento e derramar amor, uma e ter disponibilidade. empatia, ter disponibilidade, né? Então, assim, fica aí esse convite também. Né? Trabalhar, né, um pouco, dar para esse idoso a possibilidade dele trabalhar essas emoções dele, né?
né? É o simples da vida, todo mundo chega, acessa Se esse chegar lugar. com um cafezinho, um chazinho, uma conversa, né? Que é o que eles gostam, uma atenção, tá feito. E quando a gente fala do simples, né? A gente tá ainda aqui, viu, gente? Lá e cá, porque isso aqui que é um papo de amigas, né? Assim que a gente tenta bater papo, né? Sim. Vários assuntos ao mesmo tempo. Mas quando a gente falou aqui do velho, e aí me veio logo a questão da criança, né? Porque a gente começou falando dos jovens, né? Fomos pros velhos, vamos voltar lá pra criança. Essa semana mesmo eu tava ouvindo uns dados, uma pesquisa e falando, né? Que a criança, ela pode ouvir de você que você a ama, ela pode ouvir de você que você está trabalhando para comprar o brinquedo que ela quer, mas se você quer um lugar que a criança realmente se sente amado, é no tempo, né? No tempo de qualidade. De qualidade. Então, ele fez até uma referência assim, o pai, ele consegue ficar 2 horas assistindo o jogo de futebol do time do coração. E ali ele tá vibrando, ele tá torcendo, ele tá sofrendo. Mas se ele sentar para brincar de carrinho com o seu filho, ele não consegue ficar mais de 15 minutos. Né? Olha lá. E isso pra gente que tem filhos pequenos dói, porque acaba sendo a verdade, gente. Não vamos ser hipócrita, não. Né? Acaba sendo a verdade. A gente começa a fazer algo que a gente gosta, a gente passa ali 1 hora, 1 hora e meia, a gente nem sente. Mas se a gente sentar no chão pra brincar, a gente não dá conta de ficar mais do que 15 minutos. Bota eu pra lavar louça, mas não bota eu pra brincar, né? É um Então, aprendizado, assim, é uma escolha, que é um ato de amor. A gente vai ter que entender, porque esse mundo do fast food, de tudo muito rápido, Isso. eu quero isso, eu quero aquilo, de muitas informações, de muito conteúdo, tá tirando literalmente esse lugar do pertencimento, sabe? Peraí, a minha mãe sentou, meu pai sentou, ficou comigo, eu pude ter esse tempo, eu tenho eles ali, porque o que tá levando as crianças também, quando essa criança hoje que ela tem 5, 6, 4 anos, quando ela tiver os seus 12, 15 anos, ela não ter essa resiliência, Isso, ela essa não ter impulsividade. essa calma para lidar com o não, para lidar com os problemas e vou me cortar, eu vou me suicidar, é porque ela teve essa ausência, você acha que é isso, Jaque? Ela teve essa ausência desse sentimento de pertencimento quando ela era criança? Pode ser, com certeza, né? Gente, Tanto isso é muito que sério. na psicologia sistêmica, dentro da constelação sistêmica, se fala que toda depressão, Aninha, toda pessoa que tem depressão é uma desconexão, isso aí já é uma regra, é uma desconexão com um dos pais, ou pai ou mãe, né? Então, porque a pessoa está em depressão, ela está em desconexão com a vida, porque eu não estou em conexão com a fonte, que é o meu pai e a minha mãe. Né? Eu não consigo olhar que os meus pais deram tudo, que foi a vida. Eu fico olhando para a falta, mas faltou ali, mas faltou aqui. Então ela olha para a falta na vida dela, né? E se eu fico olhando para trás, então me falta alguma coisa aqui na frente, né? Eu não consigo olhar para a vida. Então esse tempo de qualidade é fundamental. Isso assim, gente, é um aprendizado. Eu sei porque eu sou fazedora, minha mãe não teve comigo, então pede para eu lavar uma louça, limpar o quintal, mas não pede para eu brincar não. Quando eu entendo isso, eu tenho esse conhecimento, eu falo não, mas é um ato de amor. Eu tô aqui. Quantas vezes eu pedi, Deus me ajuda, porque agora eu vou. Já cronometrei. Vou ficar 30 minutos, que se deixar é a hora que veio. Pra mim é muito tempo, e é só 5 minutos. Então é um ato, é um exercício, é habitual, é disciplina, né? E assim, entender que nós somos os adultos, porque assim, a infância é um terreno fértil, onde tudo acontece. E eu falo muito isso assim, ó, não acontece traumas em vida adulta. Isso é um fato psíquico, né? Uma pessoa, um adulto tá dirigindo um carro. Vou falar, dirigir o carro porque isso é para coisa de adulto, né? Então ele tá dirigindo um carro na rodovia. Ele sofre um acidente. Ele fica com trauma depois de querer dirigir, mas passa um tempo, o adulto ressignifica, faz algumas sessões de terapias, faz uma hipnose e consegue. Lá tá ele dirigindo de novo, dali um tempo, né? Agora, então o trauma não nasce, nunca ele vai nascer no terreno do campo adulto. Ele só nasce no campo da infância. Gente, isso é muito importante, viu? Porque, né? A gente entende então, até para sarar essa os é traumas, a origem, né? Essa é a origem do trauma. Todo trauma que você tem, ele foi gerado na infância, é uma regra psíquica, né? Então a origem está na infância, por isso é muito importante olhar para esse solo. Então, assim, pessoas que têm predisposição a um suicídio, isso acontece.
mas pode olhar para a infância, olhar para questões dos pais, porque isso pode ser passado de geração também, tem que olhar tudo isso, né? Ressignificar tudo isso. Por isso é um contexto, por isso que a gente fala tanto em falar sobre, em buscar, entender, vir para a luz, clarificar isso. Isso é muito importante, muito importante. E só aproveitar, né? Vou aproveitar que é o primeiro podcast aqui da minha amiga Diana Timbó. Já tô lançando aqui. Vamos falar sobre maternidade, que eu amo. Isso aí. Falar sobre isso, a origem do trauma da criança. Porque, gente, não se engane, tá aí todas as questões do nosso trauma e vai ser marcar então, né, gente? Vamos marcar. Os papéis, né? O quanto é importante. Eu vi que o Benício tá entrando no futebol. Se no dia do futebol for você, não é importante para ele. O que é importante para ele vai ser o pai dele assistindo o futebol dele. É verdade. Então, eu trago muito isso que, assim, meus meninos, né, meu marido sempre acompanhou muito eles. E era importante. Eu podia estar ali, mas a figura paterna. Mas eu vou confessar aqui, não sei se meu marido vai deixar. Mas eu já vou confessar mesmo, porque esse podcast vai ser assim, viu, gente? Salve-se quem puder. O meu marido teve a oportunidade, a bênção de fazer o último CIS que teve em São Paulo, que é um curso de inteligência emocional, né, gente? É o que a gente está falando aqui. Conheça, busque conhecimento em todas as áreas da sua vida. A Bíblia fala sobre isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é em todas as áreas da nossa vida. E o Benício já estava querendo fazer um outro esporte e tal, né? E ele fazia antes natação. E eu levava, porque era no horário de trabalho do meu esposo, né? Então foi pandemia e tal, eu levava. E aí o Milton voltou do CIS, né? Voltou do curso de inteligência emocional e disse assim: o Benício vai fazer o próximo esporte comigo. Eu vou estar com ele. E, gente, tá sendo um sacrifício pra ele, né, meu amor? Você é demais. Mas tá sendo um sacrifício, porque ele, muitas vezes, principalmente segunda-feira, ele fica até muito tarde no trabalho. E ele cansa de fazer assim, sai correndo, 5 e pouco, pega o Benício na escola, já leva as roupinhas dele, troca ele, foi o pai que escolheu o uniforme que ele vai jogar, foi o pai que foi buscar a chuteira com ele. Então, isso pra ele tudo foi, cada momento foi uma festa. O meião que ele usar, a chuteira que ele usar, e o pai vai com ele, fica com ele lá, troca ele faz 1 hora, 40 minutos, sei lá, assiste os gols, sai curtindo o gol. Da última vez, mamãe, papai vai buscar um McDonald's pra mim. Eu falei, não, Benício, hoje é segunda-feira, amor. Hoje não é dia de você comer McDonald's. É porque eu fiz um gol? E o papai falou que agora eu fiz um gol, eu posso buscar o meu McDonald's. Eu falei, então tá tudo bem, vai buscar os McDonald's do seu pai, né? Então, tá sendo uma diversão pra eles. E eu sei que pro meu esposo tá sendo um grande sacrifício, porque ele cansa de fazer isso. Ele leva o Benício faz 40 minutos de futebol e tal. Vamos comprar o McDonald's. Às vezes, ele leva o Benício lá pra casa. O Benício chega em casa às 7 horas da noite. O Milton volta a trabalhar. Mas está sendo para ele mas pro um marco. Está sendo um marco, né? Por que, Aninha, essa figura do pai ali assistindo um futebol, no caso do Benício, que é homem, né? Será que nós vamos descobrir que com a Bianca eu tenho que ir pro balé? Pode ser. Vamos ver. O negócio das meninas do balé, que sempre o balé é o que a mãe gostaria de fazer. Eu e a Aninha não tá... A gente não tá nessa, não. Eu já tô até me policiando psicologicamente que eu vou fazer balé junto com ela. Até não posso. Hoje as senhoras podem fazer balé também. Lá na minha família só dá homem, né? Agora eu vou ter um neto homem, o Luca tá chegando homem, né? aí, então outro, futebol, então não vou brincar. Aninha, não sei quando que eu vou brincar de boneca. Já que mas é importante. Quem sabe, quem sabe, vamos torcer. Eu merece. Eu ia contar outro... Não vou não. Eu ia contar outro segredo aqui, mas não vou não. Porque esse aqui eu não tenho autorização não. Meu marido eu resolvo em casa, mas no David eu não posso. Mas eu digo assim, é bom a gente entender isso, né, Ana? A gente tá rindo, falando aqui de uma experiência própria, expondo aqui a minha vida, mas assim, é para encorajar mesmo as pessoas. Eu entendi que lá no curso de inteligência emocional, algo mexeu com meu marido, a ponto que eu sei que tá sendo tão sacrificoso para ele, porque a segunda-feira é um dia muito difícil, mas ele tá se esforçando muito para estar no futebol com o Benício. Né? Amiga, deixa eu só fazer uma pergunta pra Aninha, mas vem no meu coração. Porque às vezes vai ter mães e mulheres que nos assistem e falam, e eu não tenho pai presente, eu não tenho essa figura, né? Muito bom. É fácil, a minha casa também é assim, meu filho faz futebol, meu marido também se esforça, acompanha, mas e quem não tem, né? Quem não pode, né? Nós tivemos essa
graça, né? Mas enfim, cada um tem seu destino, mas assim, na origem do trauma, né? Nunca o trauma ele vem pela situação em si, nunca é a situação que traumatiza. Até porque nós podemos ter quantas pessoas como eu, né? De repente que não, quando eu atendo tantas pessoas que não tiveram os pais, eu não tive o meu pai, né? Meu pai não pôde ficar, eu passei por um abuso sexual. Quantas pessoas às vezes viveu essa mesma situação que eu e vive uma vida às vezes de dor e não teve a mesma história que a minha e tivemos situações semelhantes. Então, assim, o trauma, gente, isso é uma informação muito importante. Ele nunca vai se dar pela situação em si, né? O trauma, ele se desenvolve a partir de como eu me sinto diante daquela dor. Ou seja, se diante de qualquer situação eu estiver ali junto com aquela pessoa, junto com meu filho, o trauma não se instala, ele não se aloja. Ou seja, independente que os nossos filhos viverem... Então, peraí, eu vou apertar mais aqui essa história. Então, você está me dizendo que, vamos supor, eu não posso evitar o meu filho de passar umas situações ruins na vida. Não. E o trauma não vai ser testificado nele, fortalecido nele, porque ele passou ou deixou de passar por algo ruim, mas sim pela ausência de uma figura de autoridade, de acolhimento do lado dele. De amparo. Gente, isso é muito sério. Porque muitas vezes a mãe e o pai podem dizer assim, mas eu não podia fazer nada que meu filho passou por isso. Então pode, né? E a gente recebe adulto, ou homem ou mulher, e o ponto dessa pessoa, desse adulto, é a mãe. E nem é a mãe, né? É a falta. É a falta da da mãe. Porque é o que eu falei. É algo que não fez. É a falta. Porque, e a mãe que é mãe solteira e não tem agora o pai para levar o filho pro futebol, né? Tem um padrinho, tem um tio tem um avô, irmão, tem uma figura de uma referência ali. A criança não exige muito, tem uma referência que pode fazer isso com ela, né? Não, e você tá falando isso, tá marcando aqui para mim algo muito importante, porque eu não tive a alegria de ter um pai presente, né? Desde muito pequena, meus pais se separaram e ele foi sempre muito ausente. E em alguns marcos da minha vida, eu falava assim, mas quem vai comigo? Coisas que tinha que ser uma figura masculina, né? Vamos supor, na época que eu era católica e eu fiz catecismo, eu tinha que fazer a crisma. Então, tinha que entrar um padrinho, um homem representando. Naquela época era assim, né? E aí, vou quem? Então, eu tinha como referência os irmãos da minha mãe. Teve alguém. Tios, Muitas crianças têm o professor. Que o ocupou professor esse lugar da figura masculina, da paternidade ali. Isso. Então, é como eu sou acolhido. Não é sobre o que me acontece. Nunca. Isso é muito importante Mas olhar. vem muito também do ambiente que essa criança vive. Sim, não é? Sim. Porque se essa criança vive num ambiente muito negativo, muito angustiado, sabe, de ter muita negatividade ali, ela não consegue processar também, a identificar aquilo que ela está vivendo de bom. O ambiente acolhe, né, Aninha? Então, assim, por isso que a paternidade é muita cura, né? Esse lugar de pertencimento. E agora é difícil das pessoas entenderem essa paternidade espiritual. Porque não existe muitas vezes a paternidade física, né? Não teve a física, mas não teve o reconhecimento, né? A identificação. Mas é muito legal o que a gente está falando, porque a gente quer, com esse podcast, trazer leveza, conhecimento, esperança, alegria para quem está nos assistindo. E você que está criando seus filhos sozinho, assim como minha mãe criou 3 filhos sozinha, né? Eu quero aqui te encorajar a isso. É isso que a gente está aprendendo aqui com as nossas psicólogas, né? Não é só o que a criança passou, mas é quem estava acompanhando a criança naquele momento. Eu tive muitas vezes essa referência dos irmãos da minha mãe, como meus tios queridos que estiveram ali acompanhando. E você pode dar isso para o seu filho. Ou você que é um pai está criando seus filhos sozinho, ou você que é uma mãe que está criando seus filhos sozinho. Você pode trazer, pode dizer assim, a rede de apoio, né? É um vô, é uma avó, é um tio, uma tia, muitas vezes pessoas queridas que nem têm vínculo sanguíneo, mas realmente tem esse acolhimento. Eu estava ali agorinha falando para as minhas amigas aqui, as minhas convidadas psicólogas, que a gente perdeu uma pessoa muito querida na família essa semana, e eu falo tia, eu falo prima, mas ela não era nenhum vínculo sanguíneo. Mas de tanto relacionamento, passa assim como se fosse, né? Então, assim, você pode conseguir essa ajuda na sua rede de apoio, mas peça ajuda.
né, não tenha vergonha de falar, não, eu quero aqui um apoio, eu quero aqui um socorro, eu quero aqui uma pessoa me ajudando, me acompanhando, porque isso vai fazer a diferença na criação do seu filho, da sua criança, porque isso é muito importante, né? Os traumas são gerados na criança. Quando falam que até os 7 anos, é isso? É a personalidade ou tem a ver com trauma também? Aí é a personalidade. É a personalidade. Isso. Até os 7, porque por volta dos 8, 9 anos, a criança tem a identificação, é o primeiro contato com ela, a primeira identificação sobre morte. Até então, ela não tem essa clarificação sobre morte. Então, até os 7, 8 anos, eu desenvolvo a minha estrutura. Então, nós somos neuróticos, ou nós somos psicóticos, ou nós somos perversos. Né? É uma Isso estrutura. todo mundo? Todo mundo. É assim, amiga? Todo mundo. E a gente descobre como... Até porque aqui nós, é uma parte bem técnica da vida, né, gente? nós temos um lado mal dentro de nós. Que, Jesus! né? Então, ou Aceitar seja, isso. não Nós tem fomos- ninguém perfeito, Não. né? Ou a gente é neurótico, ou a gente é psicótico, ou a gente é perverso. Isso E aí- que até os 7 anos se forma isso dentro da gente? Isso, é uma estrutura e não volta E dá mais. pra falar rapidamente o que é cada um? Dá. Então vamos, porque a gente quer aprender, né, gente? Vamos gastar a tia Jaque Tá, aqui. já Já. fala de- Vamos comendo aqui a bolachinha. Ó, comam, tomam alguma coisa pra elas ficarem mais tempo com a gente, tá? Mas explica, amiga, porque pra mim é tão, assim, absurdo esses nomes, Isso, você falar. Eu isso. falo, ai meu Deus, eu não quero ser nenhum desses E eu três. já vi pessoas te enganando falando assim, é neurótica, Ah, né? É tão Mas engraçado. não sabe o que tá falando. Não sabe. Nós desenvolvemos, e uma vez isso desenvolvido, isso não é reversível, tá? Então, vamos entender. Eu estava atendendo uma pessoa e ela foi para mim Mais clareza aí pra buscar um diagnóstico, porque ela falou, olha, eu tô com um pensamento assim, ela distinguiu alguns pensamentos bem maldosos nela, e ela quis buscar ajuda, e ela falou, pelo amor de Deus, seriamente pra mim, eu sinto que eu tenho uma patologia, eu sou psicopata, ela falando, né? E aí a gente conversando... Uma pessoa adulta. Isso, buscando numa terapia. ajuda. Isso, numa terapia. E aí a gente conversando, e ela me trouxe algumas situações onde que ela é muito ansiosa. E eu falei, não, eu te garanto que você não é psicopata não, né? E ela falou pra mim, como assim? Eu falei, você é ansiosa, né? Porque assim, uma psicopatia, uma pessoa ansiosa, ela é friamente calculista, fria, ela não sofre por ansiedade, ela não tem medo do futuro, ela não consegue ter essa libido tão aflorada. Então, só isso salva ela de ser uma psicopata, né? Só pra você entender, mas enfim. Uma criança, ela desenvolve a estrutura e é de afetividade, ambiente, amor, como ela é acolhida, né? Desde o ensinar a falar, a comer e a afetividade. Então, existem a pessoa psicopata, que são os psicopatas, né? Que é da linha da psicose. O que é? Um psicopata, ele não desenvolve a empatia, ele não consegue se colocar mesmo no lugar do outro, e ele chega até a nível de, pode até matar, né? Porque ele tem esse lado calculista, frio, né? E tem o perverso, né, que é uma outra estrutura, o perverso, que é esses de filme mesmo que a gente vê, né? Ele mata e sente prazer naquilo, ele justifica o ato dele, né? Que é todas as doenças do ego, né? E o neurótico, que somos nós, né? Então vamos A grande maioria é neurótico. Vou até comer uma bolacha de Gente. chocolate agora, porque eu acabei de descobrir isso, que eu não sabia. E por que Quer neurótico? dizer que quando a gente era pequena, a gente desenvolveu um desses três. O melhor, pelo menos, é neurótico. E por viu, que gente? Então tá neurótico? tudo bem. Porque ninguém é perfeito. Não existe um padrão. Deus não fez uma forma, né? Costumam dizer que Deus fez um, cada um, e, né? Não existe uma forma, uma perfeição. Então, quem nunca dançou pelado em frente ao banheiro? Quem não tem as loucuras? Quem, quando era criança, não andou assim, ó, eu não posso pisar na linha. Isso é da neurose, são coisas da neuroses. Então, por isso que nós somos considerados neuróticos. Agora, o cuidado e a busca é, dentro da neurose, eu sou uma pessoa neurótica, estrutural, ou seja, neurose vem do normal. Olha isso, né? Eu sou mais próximo do normal, eu sou neurótico. Então, a palavra que foi literalmente ridicularizada, Isso, né? não Não foi. deveria. Então, tô aprendendo essa hoje. Vamos É lá. como depressão. As pessoas não falam assim, tu deprê. Não é? Então, dentro da neurose, eu posso ter, sim, alguma dor, algum trauma, né? No meu campo da infância, eu desenvolvi a minha neurose. Mas dentro da minha infância, eu tive algum trauma, algum abuso, alguma coisa que me fez partir para algum funcionamento psicótico. Então, eu posso ser neurótico com funcionamentos psicóticos. Como também eu posso ser psicótico com funcionamentos sociopatas.
que tem psicopatas que convivem na sociedade, você não Você nem sabe. identifica, né? Pode Então, ser só lá. pra... Me veio aqui uma chargezinha, assim, pra gente entender. A pessoa no trânsito, você quer identificar alguém no trânsito, né? A pessoa tá andando no trânsito e aí vai um cara lá e fecha ele, né? O neurótico fica bravo ali, oh meu Deus, deixa eu orar, ou fica bravo ali, deixa eu ligar uma música, passou, né? O psicopata vai lá, marca a placa do carro, né? Vai lá e arranha tudo. Vingar. Vai lá e fura o pneu do... esse carro para aqui. Vai lá e fura os pneus e risca o carro. Bem feito, porque você me fechou lá no trânsito. O perverso vai lá, espera friamente e mata. Só pra entender, assim, muito né? bom. É uma brincadeirinha que eles fazem, mas pra gente entender o nível de profundidade de cada um, né? E olhar pra tudo isso, né? Porque tudo isso se dá a partir do ego, né? Onde que vem essas questões das doenças e dos transtornos. E é interessante, lembra que antigamente nas delegacias tinha aqueles não era o telégrafo, aquele que media da mentira, o detector de mentira, né? Sim. Já vi em filmes, né? Não, mas não se usa mais, não foi pra frente. Por quê? Porque o psicopata, tanto o Ele perverso, aprendeu. ele não sente. E aquilo sente o suor da sua mão, sente a sua tensão. Isso vem de uma neurose. O psicopata não sente, então ele mentia ali facilmente. Por isso foi... Não é mais uma ferramenta que dava pra usar ao descobrir um crime, né? Então é interessante bom. a gente saber sobre isso, né? Entender um pouquinho, Então né? tá aí, viu, gente? Quando alguém falar a palavra neurótico, né? Tudo sou bem. eu mesmo. Faz parte, né? Faz parte. É uma parte saudável da vida aí, ó. O que você faz quando ninguém te ver fazendo, quando você tá sozinho, né? Todo mundo tem esse lado e tá tudo bem, né? Uma parte extravasar. Muito bom. Muito bom. Hoje nós falamos aqui sobre saúde mental. Olha quanto conteúdo, gente. Como a gente aprendeu. E é claro, nós poderíamos passar a tarde toda aqui conversando e batendo papo e descobrindo mais e mais e mais. Mas, como a minha amiga bem colocou ali, que tem muitos assuntos pra gente falar também, né? Sobre maternidade, né, amiga? Isso, vamos combinar. Vamos falar sobre casamento qualquer dia, né, Aninha? Vamos Falar sobre os dilemas de homem e mulher e tudo mais, né? Mas, assim, o que a gente quer, né, com esse conteúdo, com o podcast, é trazer isso, conhecimento para vocês, ajuda, socorro, né, bom ânimo, esperança, porque há esperança. E, assim, nós entendemos aquilo que a palavra diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar coisas novas, de aprender coisas novas, porque eu creio que está na palavra de Deus. Se eu conhecer mais, se eu tiver mais conhecimento, eu vou ser liberta de muitas coisas, em todas as áreas da minha vida, sabe? Um dentista que ele não tem muito conhecimento, ele vai errar. Ele vai fazer coisas erradas. Um médico, um advogado, uma faxineira, uma boleira. Então, todo mundo precisa ter essa busca de uma forma saudável, de uma forma até equilibrada, assim, né? equilibrada, né? Mas a gente buscar coisas novas, a gente buscar conhecimento. Eu hoje aprendi muito com as minhas amigas aqui. Olha que elas são minhas amigas de papo, viu? São minhas amigas de coração. Mas um bate-papo dele já me ensinou demais, né? Então, eu espero que tenha ensinado todos vocês que estão aí nos assistindo. E a gente vai fazer mais, com assuntos novos, pessoas diferentes também, porque a gente quer isso. Nós queremos conhecer, ter conhecimento, para que a gente cada vez mais, né, viva tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz para mim e para você. Jesus morreu naquela cruz, né? Pagou um sangue, pagou um preço de sangue, com o próprio sangue dele, para que nós tivéssemos uma vida e a tivéssemos em abundância. O que significa abundância? Significa ausência de necessidade. Então, a gente vai ter problemas, sim. Nós vamos ter que enfrentá-los. Nós vamos ter que realmente desafiar a nós mesmos, muitas vezes. Mas nós temos Jesus acima de todas as coisas. E Ele traz para cada um de nós ausência de necessidade, bom ânimo, fôlego, esperança e alegria. Eu vou abrir aqui para as minhas convidadas, para elas darem o tchau delas, deixarem a mensagem final delas, porque foi muito bom tê-las aqui, né? Então vai lá, Jaque, deixa a sua mensagem final pra gente. Eu quero agradecer, né, Lídia. O meu intuito de estar aqui é de alguma forma poder somar, direcionar e trazer luz, né? Eu acho que isso é o que faz sentido para mim, né? E se atentar às coisas simples, né? As coisas simples, para que a gente não se esqueça. É o simples que move a vida,
né? E para deixar esse lugar de facilidade, de simplificar, de que é possível, e busque ajuda, e não morra por falta de conhecimento. Existe um lugar, existe aquela frase do Summit, eu fiquei muito com ela, né? A todo lugar que eu entro, eu pertenço, né? Até essa questão da identidade, de acreditar em si, né? Amém. Obrigada, viu? Foi um prazer. Faremos mais. Vai ter que voltar mais vezes, né? Você já prometeu de falar de maternidade, então foi uma promessa ao vivo aí no ar, né? Obrigada, meu amor. Diana. Foi muito bom. Amém. Estar aqui com você, com vocês. Sempre muito bom. Eu deixo que as pessoas se amem. Amém. Procurem amar. Procurem encontrar Jesus, porque Ele é o amor. E quando você tem Jesus, você tem esse amor, você tem tudo. Você tem equilíbrio, você tem a paz, você tem... A palavra você tem tudo. Amém. Então, mas que procure mesmo também, né? Procure ajuda, procure um conselho, procure alguém em quem você confie que possa te ajudar. Não saia falando da sua vida, porque também não vai resolver. Mas procure aquela pessoa que você sabe que ela tem algo para te dar. Isso é muito importante, mas o mais importante é amar a si mesmo, para que você possa amar o seu próximo, senão não tem como. Então é amor. Muito bom. Que alegria, né, gente? Vocês viram aqui que foram 2 convidadas riquíssimas em conteúdo, mulheres de Deus, e que vale a pena a gente aprender com elas. Muito obrigada por vocês terem ficado. Você está ouvindo até agora, você ficou até o final, viu? Então você merece um beijo bem especial, e eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. E lembre-se, o nosso Deus é um Deus de esperança e de amor. Ele é Jesus Cristo. Ele é a graça em ação. Então, deixa a graça do Senhor agir em você e através de você. E se isso tudo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas por causa da sua compartilhação. Então, segue, compartilhe e abençoe muitas vidas. Que Jesus te abençoe. Um beijo bem especial. Tchau.